Olá, turminha do quinto ano. Vamos fazer a correção do PET, volume 5, semana 4 de História. Unidade temática, registro da história, linguagens e culturas. Objeto de conhecimento, as tradições orais e a valorização da memória. Habilidade, identificar os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de memória e discutir a presença e ou ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade na nomeação desses marcos e referenciais de memória. Conteúdos relacionados às diferentes formas de registros da história, oral, escrito, pictografia, imagética, eletrônica, musical, etc. A produção do conhecimento histórico, os efeitos das fontes históricas na vida política, social e cultural da sociedade. Interdisciplinaridade, língua portuguesa, geografia e arte. Orientação aos pais e responsáveis. Senhores responsáveis, o objetivo desta semana é que a criança estabeleça semelhanças e diferenças nos patrimônios culturais, identificando a passagem do tempo e que, apesar disso, o patrimônio permanece se preservando adequadamente. Também reconhecer tradição oral como importante fonte de repasse de cultura e costumes, assim, uma rica fonte histórica. Para iniciar, peço que a sua criança observe as imagens do santuário do Bom Jesus do Matozinhos, Congonhas, nos séculos 20 e 21. Questione: há semelhanças entre as imagens? Se sim, quais? Existem diferenças entre as imagens? Se sim, quais? O que é importante preservar nessas construções? Por que é importante preservar essas construções? De que forma contribui para a preservação da memória? Por que elas se mantêm conservadas mesmo com a passagem do tempo? Depois, leia com ela o mito Amor ao Alvorecer e converse sobre ele. Criança, esta semana as atividades serão sobre a valorização das memórias e dos conhecimentos repassados oralmente. Aposto que você já aprendeu muitas coisas com seus avós, tios e vizinhos mais velhos, como lendas, mitos, receitas de chá caseiro e adivinhas, não é? Tudo isso faz parte da nossa história e aposto que você nem tinha se dado conta disso. No nosso dia a dia fazemos história. Ela é construída continuamente. Leia as imagens e textos sobre os assuntos tratados e faça as atividades propostas. Lenda é uma narrativa que tem o intuito de explicar fontes misteriosas e a fonte de coisas, bem como incentivar determinados comportamentos nas pessoas. Mito é uma narrativa fantástica com o objetivo de explicar a existência de coisas que as pessoas não conseguiam explicar cientificamente, tal como a origem das coisas, fenômenos da natureza, entre outros. Uma diferença entre mito e lenda que se destaca diz respeito às personagens. Nos mitos, eles são geralmente deuses e heróis, enquanto nas lendas há criaturas estranhas e monstruosas, além de índios no que diz respeito a inúmeras lendas que fazem parte do nosso folclore. Isso está disponível nesse site aqui, tá? Toda a matéria .com.lendas e mitos. Assista ao vídeo de Boca a Boca, Tradição Oral, disponível também no YouTube, nesse link aqui. Atividades. Você sabe o que é patrimônio cultural? Patrimônio cultural é tudo que tem importância histórica e cultural para um país ou uma comunidade, festas, danças, artes culinárias, esculturas, entre outras.
Observe as fotos de um importante patrimônio histórico-cultural de nosso estado, Minas Gerais, Congonhas, em diferentes momentos. Então, vamos observar a foto. São duas fotos do Santuário Bom Jesus do Matozinho, em Congonhas. Lá em cima falou que era em 2 séculos diferentes, no século XX e no século XXI. Aqui está escrito Minas Gerais em 2019 e aqui também em 2019. Eu acredito que houve um erro na data, acho que aqui é 2009, né? No mil, não sei, a data aqui pode ter havido um erro, porque está com a mesma data. Só que dá para a gente observar que as fotos são bem diferentes, né? A primeira foto está mais mal cuidada, né? Não aparece tanto quanto na segunda foto. Na segunda foto a gente já vê o santuário perfeito, bem cuidado, com todos os santos, né? E também dá para ver a lateral, árvores, tudo bem cuidado. Então vamos lá. Converse com a família sobre as semelhanças e diferenças observadas. Então, eu coloquei aqui que eu observei foi isso. Na primeira foto só aparece a fachada do santuário, né? E também podemos colocar que ele está um pouco mal cuidado. Na segunda foto, se tem a visão mais ampla do santuário. Aparece a grama, as árvores e as laterais, que a gente consegue ver aqui. Ele também está mais bem cuidado, né? Pintado, né? A memória de um povo está na língua, modo de viver, se relacionar e as experiências. A memória pode ser registrada por fontes históricas e também por meio da oralidade, história oral, que serão repassadas para as próximas gerações. Observando a fachada do santuário com atenção, podemos ver os profetas. Lá em cima eu queria falar, era isso, não eram os santos, eram os profetas, tá, gente? As imagens que a gente vê lá são a imagem dos profetas. Eles fazem parte da memória cultural, que é o registro de memórias de um grupo de pessoas que vai contribuir para a sua preservação. Existem também a memória individual, que é o registro de memória pessoal, individual, como por exemplo os momentos com a família. Desenhe no caderno uma memória pessoal com sua família e outra coletiva que faz parte da história do lugar em que você vive, praça, igreja, parque, ponto turístico. Identifique-as. Então, nesta atividade, vocês vão fazer um desenho, uma memória pessoal, algum momento que você viveu importante com sua família. Se não tiver um desenho, pode fazer uma foto, tirar uma foto de alguma foto antiga sua, com sua família também colocar, tá? E outra também é que faz parte da história. Você com sua família em algum momento, em alguma praça, em alguma igreja ou parque, algum ponto turístico. Aí você vai escrever qual é, se é a memória pessoal ou se é uma memória coletiva. Se for com sua família, é uma memória pessoal. Se for em alguma praça, alguma igreja, parque ou ponto turístico, é uma memória coletiva. Uma das formas de transmissão oral de cultura são as manifestações folclóricas, como as lendas e os mitos. Eles também fazem parte do nosso patrimônio cultural. Convide um adulto para fazer a leitura a seguir e ouça a leitura de uma história dos mitos indígenas brasileiros, Guaraci e Jaci. Amor ao alvorecer. Um dia, Guaraci, o deus do sol, se cansou de seu ofício eterno e precisou dormir. Quando fechou os olhos, o mundo caiu em trevas. Para iluminar essa escuridão, enquanto o sol dormia, Tupã criou Jaci, a lua, uma deusa tão bonita que ao Guaraci despertar por sua luz, logo se apaixonou por ela. Assim encantado, voltou a dormir para que pudesse vê-la novamente. Mas sempre que este voltava a abrir seus olhos para admirá-la, tudo se iluminava novamente e a lua ia deitar-se, tendo sua missão cumprida.
O Araci, então, pediu ao Tupã que criasse Rudá, o amor e seu mensageiro. O amor não conhecia luz ou escuridão, assim unindo o sol e a lua durante a alvorada. Então, essa é um mito, né? Alguns povos preservam sua cultura com a tradição oral. Agora você recontará o mito para outra pessoa de sua casa. De que forma seu reconto ficará preservado? Responda oralmente. Então você vai ler o texto acima, né? E recontar é uma atividade oral. De forma oral, você vai fazer o seu reconto, recontar para as pessoas da sua casa. Agora, lê a reportagem abaixo e destaque as palavras-chave. Eu fui lendo e fui destacando aqui as palavras que estão em vermelho. A forma mais antiga de se conhecer histórias é através da oralidade. A história ouvida pela sua avó, cuja sua bisavó contou-lhe e que hoje sua mãe lhe conta, talvez não tenha nenhum registro escrito. Você não irá até sua estante pegar um diário e ler em voz alta as histórias de centenas de anos atrás, mas nem por isso você deixará de conhecer e encantar-se por aqueles mitos, contos, ritos e ensinamentos. Talvez naquela época sua bisavó sequer soubesse escrever, mas não é por isso que lhe faltavam as palavras. E não por isso sua história não era ouvida e repassada por gerações. A verdade é que para conhecermos uma história, não precisamos da letra escrita, mas sim da palavra falada. A tradição oral tem a função de preservar histórias, de garantir às novas gerações indígenas ou afro-africanas o conhecimento de seus antepassados. Para muitos grupos, a oralidade é a única forma de resgatar e preservar sua ancestralidade. O acontecimento de práticas religiosas, o uso de plantas medicinais, o cultivo do alimento, o combate às pragas, as danças, as histórias, a pesca, caça, tudo isso nos foi passado através da oralidade. Não haviam livros que nos expliquem, não existem livros que nos expliquem como é a reza que nossa bisavó fazia ou o poder da planta que ela utilizava, mas nem por isso desconhecemos. E é através da oralidade que povos constroem sua cultura. É através da palavra que o indivíduo se torna capaz de construir sua identidade cultural. Essa tradição tem como objetivo não só o repasse de histórias, mas também a construção cultural de um povo. Esse texto está disponível na revista capitolina.com.br, Tradição Oral e a Preservação de Culturas. Encontre no Caça-Palavras 12 vocábulos são palavras, tá, gente? Relacionados a conhecimentos, textos e a jogos repassados oralmente. As palavras desse diagrama estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal. Então, aqui eu encontrei vários, né? Encontrei músicas, quadrinha, histórias, relatos, causos. Causos são esses casos, né? Esses causos que as pessoas contam. Causos antigos, né? Causos contados pelos nossos avós. São os causos, são chamados de causos, não são casos. Fábulas, parlendas, trava-línguas, cantigas, adivinhas, mitos. Se vocês acharem mais algum, podem marcar aí, tá? Eu encontrei esses. Parabéns, estudantes! Chegamos ao final de mais um bloco de atividades. Até a próxima! Por hoje é só, espero ter ajudado. Bons estudos, façam as correções e encaminhe para a sua professora.